Papai e mamãe, o carro da vergonha na cara está passando na sua rua. Se você não ensinar o seu filho desde pequeno sobre quem tem autoridade em casa e sobre limites, sabe quem vai ensinar? As redes sociais, em especial o TikTok. Vamos conversar sobre desenvolvimento infantil? Olá, meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise. Crio aqui um ambiente para a gente discutir não só a psicanálise em si, mas saúde, bem-estar. E vamos falar hoje sobre bem-estar na infância, o desenvolvimento infantil. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva neste canal, deixa sua curtida, seu comentário e vamos conversar. E por que eu estou falando isso? Eu fiz um vídeo curto sobre o problema das telas na infância, o excesso de telas. Muitos dos pais acabam deixando um celular na mão de um filho porque é mais prático, é mais fácil de controlar, é mais fácil de acalmar ele, pelo menos momentaneamente. A criança começa a ficar agitada, frustrada, etc. Toma um celular na sua mão. Isso, obviamente, mascara um problema. Por quê? Na hora ela vai pegar, ela vai ficar entorpecida ali nos vídeos. Já entra no TikTok, já entra no Instagram e começa a ver vídeos. E qual que é o grande problema disso? Esse excesso de telas, na nossa idade, é uma situação. Por quê? Nós não crescemos nesse ambiente. Nós não temos a mesma, pelo menos o pessoal da minha idade, né? A mesma cultura que os jovens de hoje terão e têm agora. Que é um crescimento desde pequeno vendo tela de celular, vendo tela de tablet, de TV, YouTube. Isso mergulha muito a criança num mundo que não é real, numa dopamina que não é real. Ela vai estar ali o tempo inteiro tendo estímulo positivo, passa um vídeo, estímulo, passa outro vídeo, estímulo. E quando ela vai para a vida real, ela não tem esses estímulos. Quando ela senta numa sala de aula, que estímulo que ela tem? Ela senta ali e vez ou outra ela vai ter um estímulo quando ela fizer uma prova, quando ela tirar uma nota boa, quando ela tiver uma matéria que ela gosta. Fora isso, ela não tem todo esse estímulo. Então, pense você como uma criança. O que você prefere? Estar sentado numa sala de aula, estar sentado à mesa com uma família onde você não tem estímulos o tempo inteiro, ou estar grudado numa tela de celular tendo estímulo o tempo inteiro? Isso é muito complicado, é muito complexo. E é algo novo, é algo que os pais não estão sabendo lidar. Então eu vou dar aqui 3 dicas para a gente começar a criar um hábito de diminuir as telas dos nossos filhos. Vamos lá, por partes. Já cito que a terceira é a mais importante e é onde os pais mais pecam. Mas vamos pelo item 1. Estabeleça limites e rotina. A criança, ela precisa ter os seus limites, ela precisa saber que ela tem uma rotina, ela precisa ter horário para acordar, horário para tomar um café da manhã, horário para o almoço, horário para dormir, horário para utilizar a tela. Tudo isso deve ser controlado para a criança desde pequena já aprender quando ela pode ou não, como ela pode ou não. Se ela crescer sem esse hábito, para construir mais para frente é muito difícil. Agora, você simplesmente tirar o celular da criança e falar não vai usar, aí entra a dica número 2. Alternativas reais. Você precisa criar alternativas que supram esse vazio. Se você simplesmente tirar o celular da criança, você já sabe o que vai acontecer. É a birra, é a manha, é o choro, em alguns casos o escândalo. Então nós precisamos de alternativas reais. Como seriam essas alternativas? Quando você tira a tela da criança, você não pode simplesmente falar, ó, toma, vai pro seu quarto, ou vai brincar, ou etc. Você tem que falar, ó, vou tirar o seu celular. Pega um livro, pega aqui um quebra-cabeças, pega aqui Lego para você ficar montando, dependendo da idade da criança. Se tiver irmãos, vão brincar juntos, vão brincar de pega-pega, vamos fazer aqui uma atividade juntos. Muitos pais não brincam com os seus filhos, faz parte do crescimento deles o brincar. A gente fala que na psicanálise, a criança ela se forma no brincar, isso é muito importante. Os pais eles precisam fazer parte dessa rotina de brincar com os filhos, seja um jogo da velha. Então assim, existem brincadeiras
que vocês podem participar, vocês devem participar. Então, esse é um ponto muito importante para o desenvolvimento da criança. Vamos fazer parte. Outra coisa que também é muito interessante como alternativa real, ajudar nos afazeres de casa. Seja menino, seja menina, ajudar é importantíssimo. A criança ela deve crescer sabendo lavar uma louça, sabendo limpar, varrer. Obviamente você não vai colocar, pelo amor de Deus, uma criança para limpar uma casa inteira e esfregar chão, mas você vai pedir que ela te auxilie. Ela vai estar junto com você fazendo pequenas tarefas. Com o desenvolvimento dessa criança, conforme ela for crescendo, as tarefas também crescem gradativamente. Então esse é um ponto muito importante. Terceiro item, e o mais importante, por favor, uma coisa que tem que ficar extremamente clara é que quem tem autoridade em casa são os pais. Ponto. Eu vejo muitos pais que não são autoridade dentro de casa. A criança ela faz o que quer, o adulto dá o celular, acha que está controlando a criança, acha que está sendo autoridade e não está. Inclusive eu vejo muitas mães que podam os pais que geralmente têm a imagem do autoritário. Porque o pai geralmente é mais rígido, tem uma educação um pouco mais engessada. Então o pai costuma ter essa pegada de ser o autoritário dentro da casa. E eu vejo muitas mães podando isso, porque a mãe ela tem um sentimento diferente com a criança, não tem como. Ela carregou no ventre, ela deu à luz. A ligação com o seu filho é muito diferente de qualquer relação que exista. Isso tem que ficar claro. Por conta disso, muitas mães acabam sendo super protetoras e não permitem que os seus parceiros sejam autoritários, sejam rígidos, sejam punitivos com as crianças. E aí, o que você vai ter? Uma relação muito instável. Então, a criança ela precisa dessas duas figuras maternas e paternas em um equilíbrio. Isso é importantíssimo para uma estrutura onde a criança vai crescer saudável. E aqui vai uma última dica e sugestão. Exemplo. Dê o exemplo. Se você não der o exemplo para a criança, muito provavelmente ela não vai te ouvir. Por quê? Mais do que falar, faça isso. O exemplo de você fazer isso e mostrar para a criança como deve ser feito vale mais do que 1000 palavras. Se você falar para a criança não ficar no celular e você ficar no celular o dia inteiro, que imagem essa criança vai ter? Por que o meu pai pode e eu não? Por que minha mãe pode e eu não? Por que ela precisa tanto do celular? Opa, eu também preciso desse celular. Então, o exemplo, ele vale muito mais do que qualquer atitude que você tenha em conversar com a criança. Então, preste muito atenção nas suas atitudes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham e vamos discutir um pouco melhor sobre a importância de limites nessa relação tão nova que é as crianças com as telas. Espero vocês no próximo vídeo.